adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia! Boa noite, paz seja com todos. Nosso coração está alegre nesta noite e declarando que o nosso Deus é o Deus de milagre, é o Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é o Deus que nós servimos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos neste momento dar um bem-vindo a todos que já estão participando da nossa live, culto da família nesta noite. E queremos pedir para você que ainda não compartilhou, venha compartilhar na sua página essa sala de vídeo, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas com a palavra do nosso Deus, amém? Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça,
na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então que nesta noite você venha se gloriar, você venha adorar e bendizer ao Senhor. No momento de paz e no momento de tribulação. Que você seja perseverante, como diz a palavra. Porque a perseverança, ela produz a experiência. Para que você tenha uma experiência com Deus. Para que você tenha um testemunho para contar. Para que você possa ajudar outra pessoa. Que amanhã depois vai chegar em você e vai falar que está passando por algo parecido com o que você está passando agora. E devido à sua experiência, você vai poder ajudar essa pessoa, porque você vai ser um vencedor, e diante da tua vitória você vai poder dizer: eu venci, porque eu perseverei, aleluia. E a experiência, ela produz a esperança, e a nossa esperança, ela está em Cristo, aleluia. Ela está no nosso Deus poderoso, que tudo pode fazer por nós. Nós esperamos por Ele todos os dias da nossa vida, e nós cremos e temos a certeza, como nós cantamos aqui: o meu Deus é o Deus de milagre, o meu Deus é o Deus de promessa. Nós cantamos crendo nesta letra, nós cantamos acreditando e vivendo os milagres de Deus em nossa vida. Então que você possa saber que em todo tempo, não importa, amado, se no seu barquinho está passando por uma tempestade, Jesus estando dentro dele, aleluia, ele tem todo o poder para dizer para o vento se acalmar, para dizer para a tempestade passar. Porque se Jesus está dentro do barco, nós somos mais do que vencedores. Basta nós crer que Ele está conosco e que tudo Ele pode fazer. E na hora certa, Ele vai dizer para o vento se calar e você vai cantar o hino da vitória. Amém? Vamos louvar ao Senhor com mais um louvor, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Aleluia, um louvor bem conhecido, que hoje de manhã nós já cantamos no culto. Que você possa cantar conosco agora novamente, adorando, exaltando e crendo no Deus que tudo pode fazer. Aleluia. Santo é teu nome, Deus. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho ele está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá.
entregar a Ti, Senhor, os nossos dias nessa nova semana que se inicia. E queremos pedir, Senhor, a Tua graça, a Tua proteção, o Teu amor. Nós queremos pedir sabedoria do céu, Senhor, sobre cada um que está conosco neste momento, sobre cada um que vai assistir depois. Deus, derrama agora a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que todo medo vá embora. Que se o vento, Senhor, está balançando forte, que nós possamos crer que Tu está conosco no nosso barco e Tu tem todo o poder nos céus e na terra para repreender todo o mal. Então nós queremos entregar a Ti as nossas vidas, nós queremos entregar a Ti o nosso barquinho e pedir: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus sobre as nossas casas, vem Jesus sobre o nosso trabalho, vem Jesus, aleluia, sobre cada membro da nossa família, nos guardando, nos protegendo. Oh Deus, te pedimos que nós possamos a cada dia Te buscar mais e sentir mais a Tua presença, que nós possamos a cada dia buscar mais a Tua presença dentro do nosso barco, que nós não vemos em nenhum momento, Senhor, te entristecer e deixar Tu ir embora, mas que nós possamos buscar a Tua face, que nós possamos adorar e bendizer o Teu nome todos os dias, que nós possamos reconhecer que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, que nós possamos reconhecer que nós somos pó, que nós somos cinza. Convém que Tu cresça e que nós diminua, convém que Tu apareça e que nós sejamos constrangidos com a Tua glória. Oh Deus santo e poderoso, eu suplico nesta hora, Deus, trabalha em cada coração, vai agindo agora, Deus, em cada coração, cada pessoa que está conosco, Senhor, neste momento, que seja tocada por Ti, que seja tocada pelo Teu Espírito neste momento, que sinta a Tua presença, que sinta a Tua glória, que sinta a Tua graça e que sinta o Teu amor, Deus eterno, e que nós possamos perseverar, e que nós possamos ter esperança, e que nós possamos, Senhor, viver a cada dia, Pai amado, um relacionamento contigo, e querer que Tu venha mais e mais sobre o nosso barquinho, que Tu esteja a cada dia mais e mais conosco, trabalhando no mais íntimo do nosso coração. Eu entrego a cada um agora a Ti, Senhor, e nós Te louvamos e Te adoramos e Te bendizemos. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ti, em nome de Jesus, aleluia. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei a quem? Ao filho de Davi. O que ele fez? Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero convidar agora o nosso pastor, que vai estar trazendo a palavra. Continue conosco, não saia daí, porque Deus tem algo especial no teu coração. Em nome de Jesus, amém.
Olá, amados irmãos, paz seja convosco. Louvado seja Deus por sua vida que está conosco nesta noite. Amanhã estávamos abençoados na presença de Deus na primeira parte desta mensagem que iremos ministrar agora. E uma noite aqui, temos irmãos de outros estados que estão nos acompanhando, sejam bem-vindos, todos sejam bem-vindos. Aqui no Rio Grande do Sul chove, faz frio, característica bem, digamos assim, do nosso inverno aqui no Sul. Mas a todos os irmãos que estão conosco, que Deus abençoe sua vida, que Deus venha derramar sobre você a sua graça. Amado irmão, amada irmã, nesta noite toda especial, como disse, hoje pela manhã nós estávamos na igreja, nos 3 cultos da manhã, nos 3 cultos presenciais, e nós vimos a manifestação de Deus naquele lugar, sobre o tema que nós ministramos na parte da manhã e queremos, nesta noite, aprofundar, entrar mais, compartilhar com você a respeito deste tema que Jesus nos deixa uma grande lição. Superando as tempestades da vida. Irmão, são muitas as tempestades que nós enfrentamos. Amada irmã, são muitos desafios que nós temos que superar. A nossa vida é uma jornada, e nesta jornada, constantemente somos açoitados pelas tempestades. Tempestades essas que muitas vezes se levantam e nós não percebemos, nós não nos preparamos, nós não conseguimos antecipar a chegada dessa tempestade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e compartilhar comigo no livro de Mateus, capítulo 14, e a partir do versículo 22. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14 e verso 22. Na parte da manhã nós lemos Marcos capítulo 4, versículo 35. Daqui a um pouquinho vai subir aí nas nossas plataformas, tanto no Facebook como no YouTube. A mensagem foi gravada hoje de manhã, está sendo preparada com carinho e nós iremos compartilhar ela com você, para que você possa, quem não teve a oportunidade de estar conosco nos cultos presenciais, possa também assistir esta mensagem que foi ministrada hoje pela manhã na igreja. E eu faço questão, querido, de referenciar a importância de você que não assistiu a parte 1 desta mensagem, assista. Deus vai falar profundamente no teu coração. Deus ele vai tocar profundamente na tua alma. Porque, amado, Deus ele tem no seu desejo, na sua vontade, nas suas promessas, o cumprimento de grandes coisas na tua vida. Amém? Então nós vamos pedir para a pastora depois, se ela puder aproximar um pouco mais a câmera, para você poder ter um conforto melhor, até inclusive da audição. Nós temos aqui um ambiente ruidoso, vem muito ruído externo, e então você vai ter uma qualidade melhor, porque nós não temos microfone aqui, e o pastor também está com a garganta já meio cansada, né? Tem que orar pela garganta do pastor. Eu preguei 2 vezes hoje pela manhã, essa é a terceira, e a garganta ela já está sentindo. Amém, queridos? Então nós vamos ler Mateus capítulo 14 e a partir do versículo 22. Vamos à leitura da palavra do Senhor Jesus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele se despedia da multidão. E despedido da multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, socorre-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Deus seja louvado. Deus seja louvado por esta palavra. Deixa eu te convidar agora para nós entendermos esta palavra. Talvez essa palavra é uma palavra que você já ouviu, já leu, já meditou nela muitas vezes. Mas eu quero te chamar a atenção, querido, para algumas coisas que acontecem aqui neste texto. Primeiramente, vamos entender o que Jesus estava fazendo antes dele deixar os seus discípulos, ou melhor, dele ordenar aos seus discípulos que eles entrassem no barco e fossem até o outro lado da margem, sem a presença dele. É interessante, amados, porque Jesus estava sempre presente com os discípulos. Jesus estava sempre caminhando com os discípulos. Mas agora ele dá uma ordem aos discípulos para que eles atravessem o mar da Galileia sozinhos. Os discípulos estranharam esta ordem. Mas vamos entender o contexto de tudo isso. Se nós lermos o capítulo todo, o 14 e o anterior, se nós voltarmos um pouquinho para trás, na linha do tempo dos fatos ocorridos, nós vamos verificar que Jesus havia se retirado com seus discípulos para este lugar. Jesus havia recebido a notícia de que João Batista havia sido terrivelmente morto. A morte de João Batista foi uma morte muito violenta. Os desejos de uma mulher sobre a vida daquele rei totalmente descontrolado, desregrado, foram atendidos com base numa aposta. E agora João Batista estava morto. E Jesus olhou para os seus discípulos e disse: nós vamos nos recolher, e nós vamos nos afastar, e nós vamos descansar. O coração de Jesus e dos discípulos estava cansado. Entenda, querido, que Jesus, ele, naquele momento, quando Jesus veio a esta terra, ele era homem como nós. Ele tinha os mesmos sentimentos, ele tinha as mesmas emoções, ele sentia as mesmas aflições, ele sofria com todas as circunstâncias que hoje nos acometem. Jesus estava cansado. A notícia da morte de João Batista veio como um torpedo na vida de Jesus. Porém, quando a multidão viu Jesus se deslocando pelo mar, eles já conheciam o barquinho que Jesus andava. Quando eles veem o movimento de Jesus indo para a direção daquela região mais deserta, naquela região mais menos povoada, os barcos começam a atracar. Quando Jesus desembarca com seus discípulos naquele lugar, já havia uma multidão esperando ele ali. E Jesus, então, talvez de maneira contrária ao que os seus discípulos desejavam, porque os discípulos estavam cansados, eles queriam descansar. Eles haviam se motivado com aquela ideia que Jesus havia compartilhado: olha, nós vamos nos afastar agora, nós vamos para um lugar distante, despovoado, nós vamos descansar. Mas quando Jesus vê a multidão, ele se convalesce daquela multidão. E ele começa a ensinar a multidão. Já é chegada a tarde. E aquela multidão não tinha comido nada. E Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: o que nós vamos dar para esta multidão comer? Os discípulos ficam assustados. Como assim, Jesus? O que nós vamos dar para essa multidão? Nós não temos dinheiro, nós não temos lugar para comprar comida. Como assim? E naquele momento Jesus multiplica os pães e os peixes. Alimenta toda aquela multidão. É a primeira multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus realiza. É interessante, amados, que nós percebemos aqui que Jesus, olha só que coisa incrível, olha que coisa interessante, isso não é coincidência. Preste atenção no que eu vou falar agora, querido. Há uma narração nos evangelhos de 2 multiplicações, e também há uma narração nos evangelhos de 2 tempestades. Pela manhã nós falamos da primeira tempestade. Nas palavras do evangelista Marcos, nós vimos a tempestade em que Jesus dormia na popa do barco e que a tempestade estava enchendo o barco de água. E os discípulos clamam a Jesus: socorre-nos, o Senhor não se importa que a gente pereça neste mar?
E Jesus se levanta e ele acalma o mar, e ele acalma o vento, ele faz o vento cessar e ele acalma o mar. Agora nós estamos diante da segunda tempestade. E eu quero que você acompanhe comigo este raciocínio e não vá embora, fique conosco. Porque no final desta mensagem eu vou explicar para você por que aparecem duas narratórias a respeito de tempestades. Por que duas narrativas, por que dois fatos aconteceram na vida de Jesus? Assim como dois fatos da multiplicação, há dois fatos, duas ocorrências de tempestades. Aqueles discípulos agora então veem Jesus multiplicar o pão e o peixe, alimentar aquela multidão. E aqui Mateus ele não revela dessa maneira, mas se você ler no livro de João, a partir do versículo 15 até o 21 do capítulo 6 do Evangelho de São João, capítulo 6 de São João, do 6 ao 21, você pode ler depois, eu não vou ler agora. Você verá que João lá narra este mesmo texto, ele conta esta mesma história, e aí ele deixa claro que quando a multidão é alimentada pela multiplicação que Jesus realiza, a multidão agora começa a levantar a bandeira de tornar Jesus o seu rei, o rei político. Só que Jesus não veio a este mundo para ser um rei político, para ser um rei terreno. Ele veio a este mundo para ser o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele veio a este mundo para vencer o pecado e pisar na cabeça da serpente. Ele veio para ser o meu e o teu rei. Então João narra no capítulo 6, a partir do versículo 21, exatamente que a multidão, quando Jesus chega ao final da tarde, a multidão então se levanta e a multidão agora começa a clamar e a gritar e a declarar: Jesus é o nosso rei. E Jesus olha para os seus discípulos e os compele, os ordena: entrem no barco e vão para o outro lado. Mas o Senhor, eu vou depois. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus não queria sair do seu foco. O seu foco não era ser um rei político. O seu foco não era ser abraçado e erguido pela multidão e conduzido ao trono terrestre. O trono dele não é terrestre. A glória dele não é deste mundo. O poder dele não faz parte desta terra. A glória dele é divina e ele está sentado à destra do Pai. Então Jesus ele quer proteger os seus discípulos daquele momento de glória humana. Então os seus discípulos entram dentro do barco. Eles obedecem a Jesus. Eles cumprem a vontade de Jesus. E aqui nós temos um ponto em comum entre as duas tempestades. Porque na primeira que narramos hoje pela manhã, lá em Marcos capítulo 4, versículo 35, nós vimos os discípulos obedecendo Jesus. Da mesma forma que eles obedecem aqui no texto de Mateus, eles obedeceram lá em Marcos. Eles estão debaixo da obediência, querido. Porém, querido, volto a dizer aquilo que falamos na parte da manhã, eu e a pastora Vanessa, nas mensagens ministradas. Nós temos que entender uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã. Muitas vezes nós estaremos debaixo da obediência do Senhor Jesus Cristo e enfrentaremos as tempestades. Não significa que pelo fato de você estar debaixo da obediência, você estar caminhando com Jesus, sendo um dizimista fiel na casa do Senhor, fazendo a vontade dEle, cumprindo a vontade dEle, vivendo debaixo da graça redentora de Cristo, que você não vai enfrentar tempestades. As duas experiências que os discípulos enfrentam na sua vida, de estar no meio do mar e ser açoitados pelo vento e ser jogados pelas ondas, eles estavam debaixo da obediência do Senhor Jesus Cristo. Irmão, irmã, quantas vezes você está fazendo tudo certinho? A tua vida está caminhando de uma forma completamente honrada, debaixo da redenção e da graça, da palavra. Você está dando bom testemunho, você está fazendo boas dádivas, você está ajudando o próximo, você está amando o próximo, você está sendo fiel, sendo um marido fiel, sendo uma esposa fiel, sendo uma mãe cuidadosa, um pai atencioso. E de repente, quando você se depara na travessia do seu barco, as ondas explodem, o vento te açoita, a tempestade tenta te engolir. E você se questiona, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso?
Eu estou fazendo tudo tão certinho, estou cumprindo todos os preceitos, eu estou seguindo todas os mandamentos, as palavras do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Por que eu estou enfrentando isto? Quantas vezes, amados, nós nos deparamos com situações que nós perdemos o controle? Talvez eu falo com uma mãe que criou seu filho na igreja e hoje o seu filho não está mais na igreja. Hoje o seu filho lhe critica. Hoje o seu filho lhe persegue. Talvez eu falo com uma esposa cujo marido não é mais a mesma pessoa. E você chora, você sofre com isso. Talvez eu estou falando com um pai de família que está desesperado porque perdeu o seu emprego. E as contas vão começar a vir agora no início do mês e você não sabe como pagá-las. Talvez eu falo com alguém que está com o exame nas mãos, cético pelo resultado do exame, porque ele diz que você está com uma doença, que você está com um problema de saúde e você não sabe o que fazer. As tempestades tiram o nosso chão. As tempestades furtam de nós os nossos sonhos. As tempestades abrem debaixo dos nossos pés buracos. As tempestades tentam nos colocar no chão. As tempestades surgem do nada. Quando os discípulos entraram dentro daquele barco, no final, no cair da tarde, coincidentemente no mesmo momento do dia que eles também, na primeira tempestade, começaram a navegar sobre o mar da Galileia, era o cair da tarde. E como a gente falou, apenas rapidamente, porque depois você vai, se você quiser saber mais peculiaridades, tem que assistir o primeiro vídeo, que a pastora vai colocar no ar, porque quem estava na igreja sabe o que eu vou falar agora. O mar que não é o mar, né, irmãos? Eu só vou falar isso. Quem quiser saber mais, a gente traduz e detalha muito bem claramente o que é o mar da Galileia e o que ele representa. Essa contextualização é importante para você entender o significado das tempestades na tua vida. Porque o mar da Galileia é um símbolo. O mar da Galileia, querido, ele é algo que precisa estar didaticamente presente na nossa vida. Por quê, pastor? Porque as tempestades, elas são didáticas na nossa vida. Elas nos ensinam. As tempestades, elas têm um objetivo, querido, de nos ensinar e nos fortalecer. Não pense, querido, que o nosso Deus é um Deus sádico, que tem prazer em nos ver sofrer. Não. Olhe para a vida de Jó, querido. Jó era um homem rico, ele tinha 10 filhos, ele tinha uma vida totalmente debaixo da vontade de Deus, ele era um homem fiel a Deus. Ele era um homem rico, mas ele não olhava para as riquezas, ele não colocava as riquezas em primeiro lugar na sua vida. Ele era fiel a Deus, ele era fiel à sua esposa, fiel aos seus filhos. Satanás um dia disse a Jesus, a Deus, teu servo Jó te serve porque tu dá tudo para ele. E Deus permitiu que Jó fosse tentado pelo diabo. Nós conhecemos a história. Jó perdeu seus 10 filhos. Jó perdeu seus bens, suas posses. Jó perdeu sua honra. A sua esposa olhou para ele e disse assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu imagino Jó, como a Bíblia narra ele, sentado no chão, no meio da cinza. Ele pega um caco de telha da casa dele que não existia mais. A sua saúde havia ido embora, agora ele estava com seu corpo tomado de uma lepra terrível. Feridas estavam sobre todo o seu corpo. Ele estava humilhado no chão. Ele estava com seu corpo totalmente debilitado. Ele estava literalmente nas cinzas. Ouça o que eu vou te falar. Quando aquela mulher olha para ele e diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Em outras palavras, aquela mulher queria dizer para ele, o que adiantou tu servir este Deus? Talvez eu estou falando com alguém nesta noite que tem este pensamento. Eu servi a Deus tantos anos, eu estou na igreja desde que nasci, eu estou na igreja desde tanto tempo, e parece que a minha vida não vai para frente, parece que tudo dá errado, parece que as lutas todos os dias se levantam contra mim, as perseguições, as críticas. Imagine, querido Jó, sua própria esposa, aquela mulher que havia lhe dado 10 filhos, agora olha para ele e diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó solta aquele caco de telha.
estava usando para coçar as suas chagas. Ele levanta os olhos e olha bem nos olhos daquela mulher e diz para ela: o meu Redentor vive. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Você pode chegar à situação de Jó. Você pode estar na cinza. Você pode estar sem forças para continuar fisicamente. Mas o Deus que você serve, o Deus que está à frente da tua vida, Ele não precisa da força do teu braço, Ele não precisa da influência da tua voz e nem tampouco da capacidade da tua intelectualidade. Ele precisa do teu coração. O diabo havia tocado em Jó em todas as áreas de sua vida, mas o coração de Jó permanecia em Deus. Aleluia! A partir daquele momento que Jó declara, que Jó honra a Deus. Detalhe, querido, Jó tinha muitos amigos. Talvez eu estou falando com alguém nesta noite que, nesse tempo de pandemia, está se sentindo abandonado pelos seus amigos. Meu amado irmão, minha amada irmã, deixa eu te dizer uma coisa. O maior amigo que você tem é o Espírito Santo. Este amigo está com você todos os dias. Ele não te abandona nunca. Os amigos de Jó vieram até Jó para tentar alentá-lo, acalentá-lo, mas sabe o que eles fizeram? Eles começaram a acusar Jó. Aqueles amigos que chegaram até a casa de Jó para acalentá-lo, alentá-lo, aconselhá-lo, agora estavam acusando, estavam tentando encontrar respostas, porque a vida de Jó havia sido virada do avesso, porque a vida de Jó havia caído em uma bancarrota de destruição, de ruína e de miséria. Quantas vezes, amados, pessoas que nós amamos, pessoas que nós nos dedicamos, pessoas que nós servimos, pessoas que tiveram intimidade conosco, que em uma determinada situação, uma determinada tempestade que nós estamos enfrentando, essas pessoas, elas viram o rosto para nós. Não deixe, querido, que as tempestades venham afundar o teu barco. Jó, naquele momento, ele percebeu uma coisa: o Redentor dele vive. Isso era o suficiente. A Bíblia diz assim: a tua graça, Paulo fala isso, a tua graça me basta. Eu não preciso de mais nada. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Permita que a graça redentora de Jesus Cristo venha fluir dentro de você. Venha transbordar dentro de você uma paz que excede todo entendimento. Os discípulos estavam no meio do mar. E aqui o texto fala, no versículo 24, acompanhem comigo. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É fácil navegar quando o vento é a nosso favor. Aquele lago, aquele mar, ele tinha aproximadamente 13 quilômetros de largura e 20 e poucos quilômetros, 24 quilômetros de comprimento. Aquele barco poderia transpor aquele mar rapidamente. Mas a Bíblia nos coloca aqui o tempo. Quando eles ergueram a âncora daquele barquinho, quando eles levantaram a vela daquele barquinho e começaram a navegar no mar, era o final da tarde. E porque o vento era contrário, acompanhe comigo o versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por sobre o mar. Eles iniciaram a sua navegação naquele mar, no final da tarde. E na quarta vigília da noite, aproximadamente 3 horas da madrugada, suponhamos que eles iniciaram a sua navegação 17 horas. Até as 3 horas da manhã, nós estamos falando que eles estavam há mais de 8 horas tentando atravessar aquele mar, porque o vento era contrário. Eles já estavam cansados. Eles já estavam exaustos, exauridos, extenuados.
As suas forças já tinham se acabado. Eles não podiam desistir, porque se eles desistissem, se eles não controlassem, quem entende um pouco de navegabilidade, sabe que o segredo para te manter um barco, para que ele não vire, para que ele não afunde, você tem que manter ele sob uma determinada estratégia de rumo. E isso exige o quê? Esforço. Você precisa controlar o timão, você precisa controlar a vela, você precisa remar. Alguém aí já remou? É gostoso remar? É fácil remar? Não é. É cansativo, é extenuante. O vento era contrário. Sabe o que isso significa? Que eles estavam atravessando aquele mar a remo. Eles tiveram que recolher a vela porque o vento era contrário. Se eles ficassem com a vela erguida, jamais eles conseguiriam chegar, eles não iriam sair do lugar. Então eles estavam remando. Eles estavam cansados. Talvez você está igualzinho aos discípulos. Você rema, rema, rema e não sai do lugar. Talvez você está dizendo, pastor, mas a minha vida está assim. Eu estou remando, remando, remando e eu não saio do lugar. Eles começaram a navegar de tarde, já era 9 horas, e eles remavam, 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 e eles não saíam do lugar. Já era 10 horas e eles continuavam remando, o vento açoitava, o vento jogava, as ondas os empurravam, tentavam colocá-los, eles, fora de curso. O que mais assusta um marinheiro é ele ficar à deriva. Então aqueles homens estavam lutando para não sair do seu trajeto, para não ficar à deriva. Agora já são meia-noite e eles continuam remando, Eu imagino que eles estavam extenuados e um motivava o outro, só que agora aqueles que estavam motivados já estavam desmotivados, aqueles que estavam com fé já estavam sem fé. Às vezes, amados, nós precisamos entender que não está na nossa força, não está na nossa capacidade, não está na capacidade do nosso braço. Você precisa entender, meu querido, minha querida irmã, meu amado irmão, que você precisa depositar aos pés do Senhor Jesus Cristo os teus anseios. Mais uma vez, esses discípulos cometem um erro. Há muito pouco tempo atrás, na primeira tempestade, eles lutaram até a fadiga. Eles se esforçaram até se extenuar por completo. E eles então se dão conta que Jesus estava no barco. Agora eles estão no meio do mar da Galileia, desesperados, cansados, sobrecarregados. Será que eles pensaram em algum daquele momento, será que eles pensaram em clamar por Jesus? Jesus ficou lá nas montanhas. Jesus ficou lá na praia. Jesus não está aqui. Nós temos que lutar, nós temos que remar, nós temos que avançar, nós temos que avançar, nós temos que avançar. Jesus não está aqui. Como assim Jesus não está aqui? Eles caminhavam com Jesus já há tanto tempo, Jesus nunca os havia abandonado. Ei, irmão, você que talvez está afastado dos caminhos do Senhor, você mesmo. Escute o que eu vou te falar nesta noite, querido. Lembra-te do teu primeiro amor. Você se lembra daqueles primeiros dias, daqueles primeiros momentos, das primeiras experiências? Você se lembra da unção, da intimidade, da comunhão, do derramamento do Espírito Santo de Deus na tua vida, meu amado? Mas agora eu estou no meio do mar e Jesus está lá na praia. Você acha que Jesus vai te abandonar? Você acha que Jesus vai se esquecer de você? Você está cansado de remar, de remar, de remar e não sair do lugar? Olhe para Jesus. Os discípulos estavam assustados, atormentados, fadigados, preocupados, estavam totalmente focados em tentar manter aquele barco no seu curso, no seu destino, para que ele não caísse em deriva e também muito pouco virasse por causa da força das ondas. E mais uma vez, eles se esqueceram de Jesus.
Meu amigo, minha amiga, não te esqueça de Jesus. Ele te ama. Ele te conhece. Ele sabe das tuas necessidades. Ele conhece as tuas fraquezas. E Ele sabe das tuas lutas. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Jesus não tinha abandonado os discípulos. Se nós lermos aqui, no versículo 23, e despedida a multidão, subiu Jesus ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus estava lá na montanha. E lá da montanha ele estava vendo os discípulos. Lá da montanha ele estava acompanhando os discípulos. E querido, deixa eu te falar uma coisa. Jesus ele pode tardar, mas jamais ele vai falhar. Você conhece esse ditado? Ele tarda, mas não falha. Ele não vai falhar na tua vida, querido. Ele não vai falhar na tua vida, minha amada irmã. Jesus, ele te ama. Ele sabe das tuas necessidades. Ele conhece o teu coração. Agora é interessante, queridos, agora preste atenção nessa parte da mensagem para você entender uma coisa. Jesus aqui no versículo 25, ele vai caminhando sobre o mar ao encontro dos discípulos. E no versículo 26, e os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olhe para cá, querido. Preste atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Você está na sua casa, você está aí perturbado, angustiado, entristecido, preocupado com tantas coisas. Talvez amanhã mesmo você vai se deparar com uma situação que você não sabe como resolver. Às vezes, queridos, Jesus escolhe o caminho da tempestade para vir ao nosso encontro. Eu vou repetir, preste atenção. Às vezes, Jesus escolhe o caminho da tempestade para vir ao nosso encontro. Jesus começa a ir ao encontro dos discípulos. E eles estão no meio do mar, desesperados, 3 horas da manhã, e eles remam, eles estão extenuados, eles estão desesperados. A carranca da morte mais uma vez se apresenta para eles. E como um raio, como um trovão, como um clarão, eles olham no meio da imensidão escura e negra daquele mar, açoitado pelos ventos, ruidosos pela tempestade que estava sobre sua cabeça, a cabeça deles. E eles enxergam Jesus caminhando sobre as águas. Às vezes, queridos, nós queremos enquadrar como Jesus vai abençoar a nossa vida dentro da nossa liturgia. Dentro da forma como nós achamos que Jesus vai nos abençoar. Não foi o que passou no coração de Naamã? Naamã foi até o profeta e ele pensou, bom, o profeta vai colocar as mãos, Eliseu vai colocar as mãos sobre mim e eu ficarei curado da lepra. Naamã já havia desenhado a liturgia de como ele queria ser curado, querido. Entenda uma coisa, o milagre vem de Deus. Deus vai fazer um milagre na tua vida do jeito dele, não do seu. Quando Naamã chega até a casa de Eliseu, Eliseu não vai atendê-lo. Manda o seu servo atendê-lo e diz, olha, manda este homem. O meu senhor te mandou ir até o Rio Jordão e descer sobre as águas, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aquilo frustrou o coração daquele homem. Aquilo deixou o coração daquele homem totalmente desmotivado, a sua fé acabou ali. Mas ele foi lá e cumpriu. A contragosto ele cumpriu. E quando ele deu o 7º mergulho, a sua pele ficou que nem de uma criança. Totalmente restaurada. Aleluia. Entenda uma coisa, querido. Muitas vezes Deus vai escolher o caminho da tempestade para ir ao teu encontro. É quando você está desesperado, é quando você olha para todos os lados e você só vê o vento ruindo, você só escuta o barulho das ondas batendo contra o teu barco. É quando você rema e não sai do lugar.
Os discípulos se desesperam, porque eles veem Jesus vindo ao seu encontro e eles acham que é um fantasma. Eles eram místicos. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Eles caminhavam com Jesus já há tanto tempo e ainda o misticismo estava dentro de seus corações. A irmã Misericórdia está conosco hoje, eu me lembrei, ela está olhando para mim agora, eu vou dizer. Ela está preparando uma mensagem que ela vai trazer na terça do crescimento, ela está sorrindo lá agora, né? Eu disse para ela, Deus te deu a visão, eu te dou a missão. Que fala exatamente sobre isso. Sobre o misticismo. Os discípulos caminhavam com Jesus, viam os milagres que Jesus realizava e eles ainda acreditavam nas coisas místicas. Entenda uma coisa, meu querido. Jesus, se Deus é por nós, guarde este versículo no teu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem a vida, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Os discípulos se desesperam, acham que é um fantasma, e aí Jesus, porém, lhes falou no versículo 27, tem de bom ânimo, sou eu, aleluia, glória a Deus, tem de bom ânimo. Aqui nós temos uma característica, queridos, que é diferente da primeira tempestade. Na primeira tempestade, quando Jesus se levanta no barco, antes dele falar com os discípulos, o que ele faz? Ele acalma a tempestade. Ele aquieta o vento e ele acalma o mar. Agora ele está caminhando sobre as ondas enormes que estavam chicoteando aquele barco, o vento soprando, e lá vinha Jesus caminhando sobre as ondas, e eles acharam que era um fantasma, e eles começaram a gritar desesperados, estamos morrendo, é um fantasma, nós vamos morrer. Quando eles ouvem aquela voz suave e terna dizendo, não temais, sou eu, tem de bom ânimo. Aleluia, deixa eu te falar uma coisa, querido. Jesus aqui, ele não acalma a tempestade primeiro. Primeiro ele acalma o coração dos discípulos. Escuta o que eu vou te falar agora, meu amado. Tem momentos na nossa vida que antes de a tempestade ser acalmada, é necessário que o coração seja acalmado. Porque existem momentos na nossa vida em que os nossos sentimentos são maiores do que as circunstâncias do problema. Há momentos na nossa vida que os sentimentos que estão dentro de nós, que nos reprimem, que nos oprimem, que nos maltratam, que nos estrangulam, são maiores do que as circunstâncias da tempestade que nós estamos enfrentando. Talvez eu estou falando com alguém frustrado, porque foi traído. Talvez eu estou falando com alguém que está cansado, fatigado, está desmotivado, porque foi vítima de uma injustiça. Jesus não acalma a tempestade, Jesus primeiramente acalma o coração dos discípulos. Há momentos na nossa vida, meu amado, que nós temos que ouvir a voz dele dizer, não temais, sou eu, tem de bom ânimo. Era necessário que o coração deles acalmasse, era necessário que o ânimo deles fosse recobrado, para que eles pudessem receber o milagre. Não há, queridos, maneira de Jesus acalmar a tempestade na tua vida sem primeiro ele acalmar o teu coração. Permita que a voz do Espírito Santo de Deus, a presença viva e redentora de Jesus Cristo permeie a tua alma e o teu espírito, para que você sinta o ânimo que vem lá do alto. A redenção daquele que te ama e que te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Aí nós temos aqui um personagem que se destaca neste texto. E aí eu quero que você leia comigo a partir do versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olhe para cá, querido. Havia 12 discípulos dentro do barco. Havia 12 homens dentro do barco. Mas quando Pedro ouve que estava vindo ao encontro deles, não era o fantasma, era o mestre. Pedro olha para o mestre e diz assim, mestre, se és tu, ordena-me que eu vá até o teu encontro caminhando sobre as águas. E nós vimos que no versículo seguinte, 29, e ele disse, Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas
para ir ter com Jesus. Aleluia! Ei, amado irmão, amada irmã, entenda uma coisa. O coração de Pedro agora foi acalmado. A tempestade não tinha sido acalmada ainda. O vento ainda estava chicoteando aquele barco, as ondas ainda levantavam e desciam como grandes gigantes que queriam engoli-los. Mas Pedro agora não está olhando para as ondas, não está olhando para o vento, não está olhando para a tempestade, não está olhando para as circunstâncias. Pedro agora está olhando para Jesus. Aonde está a tua visão neste momento? Você está olhando para o vento? Você está olhando para a tempestade? Você está olhando para as ondas? Você está olhando para as circunstâncias? Ou você está olhando para Jesus? Jesus tem que ser a nossa referência, amado irmão, amada irmã. Quando Pedro olha para Jesus e Jesus disse, vem, Pedro faz uma coisa. Ele coloca o pé para fora do barco. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Há momentos na tua vida que tu vai ter que colocar o pé para fora do barco. Há momentos da tua vida que tu vai ter que olhar para Jesus e confiar de tal maneira nele, que para o teu milagre acontecer, tu vai ter que colocar o pé para fora do barco. Quem era Pedro, queridos? Pedro era um homem como qualquer um de nós. Era um homem como qualquer outro dos 11 que estavam dentro daquele barco. Mas os outros 11 não tiveram a audácia, a astúcia, a determinação e a fé que Pedro teve. Pedro colocou o pé para fora do barco. Talvez eu estou falando com alguém que nesta noite precisa colocar o pé para fora do barco. Alguém que está sofrendo, alguém que está cansado, fadigado, alguém que está desesperado, alguém que não sabe mais o que fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Deus está te dizendo, coloca o pé para fora do barco e tu vai ver o meu milagre acontecer na tua vida. É você mesmo, querido. Essa palavra está falando contigo, ela é para você. Coloca o pé para fora do barco. Pedro colocou o pé para fora do barco e, querido, nenhum outro homem na face desta terra, em toda a história da humanidade, fez o que Pedro fez. Sentiu o que Pedro sentiu. Viveu o que Pedro viveu. Pedro caminhou sobre as águas. Aleluia. Deus está te chamando para caminhar sobre as águas, querido. Mas não é uma água calma, serena, tranquila. Não é aquele mar de brigadeiro, não. Ele está te chamando para caminhar nas águas turbulentas. Ele está te desafiando a enfrentar o vento, o forte, a chuva, a enfrentar os gigantes que se levantam tentando te engolir. Pedro começa a caminhar. E o versículo 30, então, nós vimos que Pedro sente o vento forte. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Da mesma forma que Pedro fita os olhos em Jesus, da mesma forma que Pedro foca em Jesus, da mesma forma que ele caminha sobre as águas, quando ele está se aproximando de Jesus, ele olha para o vento, ele sente as ondas subirem e descerem, ele sente toda a pressão daquele ambiente sórdido. E ele faz o que ele não poderia fazer. Ele faz o que ele não deveria fazer. Ele tira os olhos de Jesus. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, olhe para ele, coloque o pé para fora do barco e olhe para ele, siga ele, não olhe para a direita, nem para a esquerda, não olhe para as adversidades, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as consequências, não olhe para os problemas, olhe para ele. Fite os teus olhos nele, foque a tua fé nele, permita que ele seja o teu guia. Pedro sente o vento, Pedro sente as ondas, e Pedro então tira o olhar de Jesus e ele começa a afundar. Só que ele faz algo que nós não podemos jamais deixar de fazer. Se as águas do mar da vida quiserem nos afrontar, segura na mão de Deus e vá. Pedi para a irmã Misiane depois, quando eu fizer a oração, ela cantar de fundo esse louvor, pode ser? Quando as águas do mar desta vida quiserem te afrontar,
Segura nas mãos de Deus. Estenda a tua mão. Pedro naquele momento, querido, ele sente as ondas, ele sente que a pressão estava recaindo sobre os seus ombros. E aquele gigante estava tragando ele. Aquele mar gigante, imenso, estava o tragando. Ele clama: Senhor, socorre-me. E imediatamente, eu quero ler novamente com você este versículo. E logo, versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Aleluia, glória a Deus, segurou. Estenda a tua mão, querido, não deixe que o mar desta vida venha te afogar. Não deixe que o mar desta vida venha te engolir, venha te tragar, venha eliminar de você os seus sonhos. Segura nas mãos de Deus e vá. Logo, quando Pedro clama, Jesus o socorre. Aleluia. E Jesus olha bem nos olhos de Pedro e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia. Aqui nós temos uma convergência de significado com a primeira tempestade. Porque Jesus, quando ele acalma o mar, quando ele acalma o vento na primeira tempestade, que nós vemos hoje pela manhã, no culto da manhã, e Jesus olha para os discípulos e diz: homens de pequena fé. Querido, a fé, escute isso, eu estou terminando esta mensagem, escute isso. A fé e o medo não caminham juntos. Ou você tem medo, ou você tem fé. A fé e o medo não podem dividir o mesmo espaço. E nós precisamos exercitar a fé. E nós falamos hoje pela manhã, você assiste de novo depois na nossa linha do tempo, na nossa plataforma, os 4 P's da fé. 4 P's da fé para se ter fé no meio da tempestade. Exercite os 4 P's na tua vida, querido. Troque o medo pela fé. Assuma na tua vida uma condição de vitória e não de derrota. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando Jesus entra com Pedro dentro do barco, nós vimos então, versículo 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia. Irmão, o vento obedeceu. Quando Jesus colocou o pé dentro do barco, o vento acabou. O vento acalmou. O vento terminou. Quando Jesus coloca o pé dentro do teu barco, meu amado irmão, minha amada irmã, o vento, a tempestade não tem espaço na tua vida. Aleluia. Deixa Jesus entrar no teu barco, irmão. Deixa Jesus entrar no teu barco, irmã. Deixa ele entrar no teu barco. Deixa ele entrar no teu barco. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar pela sua vida. E nesta oração, nós vamos orar pelo copo com água. Eu vou pedir para a pastora trazer o copo com água para nós orarmos. E também a caixa de oração. E nesta noite, querido, eu quero te dizer: não olhe para a tempestade, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para os sentimentos que estão dentro de você. É necessário que o teu coração acalme para que a tempestade também seja acalmada. Jesus, ele te chamou para uma jornada de vitória. E esta jornada te leva à vitória. Esta jornada te leva à conquista. Esta jornada te leva em direção ao teu milagre. Não deixe, querido, que a tempestade... Aqueles discípulos ficaram até a 4ª vigília da noite remando desesperadamente e eles não conseguiam transpor o meio daquele mar, a metade daquele mar. Mas no momento que Jesus entrou no barco, a tempestade acalmou e eles terminaram a sua viagem. Aleluia. Nesta noite, querido, entenda que Jesus, ele está olhando para você. Ele conhece as tuas necessidades. Ele conhece as tuas dificuldades. Ele está lá do alto do monte olhando você, escutando você. Meu amado irmão, minha amada irmã, entenda. Não fique remando desesperadamente, tentando exaustivamente resolver os problemas com a força do teu braço. Olhe para Jesus. Clame.
Faça como Pedro. Senhor, socorre-me. Estenda a mão para Ele e diga: Senhor, socorre-me. Nesta noite, pegue o teu copo com água, o teu pedido. Mande para nós, aí no Messenger, no particular do Messenger da página da igreja, no Facebook. Mande para nós o teu pedido de oração. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela tua vida. Nós queremos clamar ao Senhor para que Deus Ele venha fazer sobre você o que Ele fez na vida daqueles discípulos. Feche os teus olhos. Leve o teu pensamento a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, vai buscando a presença dEle aí na tua casa. Vai clamando a Ele aí onde você está. Aleluia. Deixa Deus entrar no teu coração. Deixa Ele acalmar o teu coração. Para que Ele possa acalmar a tempestade na tua vida, é necessário que o teu coração seja renovado, acalmado. Sinta a presença dEle na sua vida. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nesta noite, Senhor, nós chegamos diante da tua face, ó Deus Todo-Poderoso. Pai amado, Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador dos céus e da terra. Oh Deus dos exércitos, vem em favor desta vida. Esta vida que está desesperadamente remando e não sai do lugar porque o vento é contrário. Esta vida que está sendo açoitada pelas ondas do mar da vida. Pai, que o Teu poder, a Tua graça, que o Senhor se faça presente na nossa vida. Eu oro agora, Senhor, por este copo com água. Pai amado, esta vida que está enferma, esta vida, Senhor, que não consegue se alegrar, está deprimida, está oprimida, está cansada, fatigada, está oprimida pelas circunstâncias da vida. Oh Deus, eu clamo a Ti agora e peço que o Senhor venha. Como diz a Tua palavra, Tu és a fonte que jorra para a vida eterna. Pai amado, toca neste coração, toca nesta alma, toca neste corpo enfermo. Que esta enfermidade agora, Senhor, seja eliminada. Pai amado, que essa tristeza dê lugar à alegria. Meu Deus amado, que esta ansiedade dê lugar à paz. Que esta opressão dê lugar à bonança. Em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, e peço pelos pedidos que estão colocados na caixa de oração. Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha derramar sobre as vidas aqui, Senhor Jesus Cristo, que colocaram seus pedidos. Que elas recebam, que cada um receba na sua vida o milagre que tem buscado. Em o nome de Jesus Cristo, pelo poder e pela autoridade do sangue de Jesus, que haja libertação, que haja cura, que haja milagre, para a glória, honra e louvor do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Você vai beber agora esse copo com água. Compartilha com a tua família. Talvez cada um dos teus familiares está segurando o seu copo com água. Pastora, pode dividir o copo com os irmãos ali. Eu não tomei ainda, depois eu tomo. Querido, não olhe para trás. Não deixe que a tempestade venha te travar, venha te paralisar, venha impedir de você avançar. Nesta noite eu creio que o Senhor falou contigo através da palavra dEle. Eu creio que nesta noite o Senhor falou no teu coração, na tua alma e no teu espírito. Levante tua cabeça, olhe para frente, olhe para Jesus. Ele está te convidando à vitória. Ele está te chamando para o milagre. Ele está te convidando para a conquista. Aleluia. Amém? Deus seja louvado. Amados, é com muita alegria que nós, nesta manhã, quem estava conosco na igreja, nós compartilhamos isso. Semana que vem nós temos a ceia. E aqueles irmãos que fazem parte do grupo de risco e não podem tomar a ceia na igreja, este domingo, próximo, próximo domingo,
nós iremos servir a ceia na igreja. E aqueles irmãos que fazem parte do grupo de risco, que não podem ir na igreja para receber a ceia, mande mensagem para nós, porque nós vamos levar a ceia até você. Nós vamos nos organizar com a liderança da igreja, com os irmãos que fazem parte da liderança da igreja, os líderes de célula, as pessoas que estão conosco ali, e nós vamos montar, organizar um grande mutirão para levar a ceia até você, que não pode estar conosco lá na igreja. Por quê, pastor? Porque você não pode ficar sem a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Você precisa ter comunhão com Ele. Então já quero deixar claro para todos os amados irmãos. Quem não pode estar na igreja, por favor, nos acione. Nos chame pelo WhatsApp, pelo Messenger, mande mensagem para nós pelo nosso site, para que nós possamos montar a logística, nos organizarmos com a liderança da igreja e levarmos a ceia até você. Você não pode ficar sem a comunhão. É necessário participar. Amém? Então, queridos, eu quero com muita alegria no coração dizer para você que a partir do domingo que vem, aleluia, glória a Deus, nós vamos mexer na grade de horários dos nossos cultos presenciais. A partir do próximo domingo, nós estaremos realizando cultos presenciais na igreja, lá na Vacaria 385, ao lado da escola, lá no nosso endereço. Nós estaremos realizando um culto às 9 horas da manhã, outro culto às 18 horas e o terceiro culto às 19h30, aonde simultaneamente nós chegamos até a sua casa através da live. Então na semana que vem, você que não pode estar na igreja, você estará conosco no templo, participando da live, ao vivo, no culto das 19h30. Então vamos lá, 9 horas, 18 horas e 19h30. São os novos horários da grade de cultos presenciais da Igreja do Evangelho Quadrangular do Centro Novo. Desde hoje, às 13 horas da tarde, às 13 horas, 1 da tarde, já está atualizado na página www.ieqcentronovo.com.br. Lá na nossa página já está esta grade atualizada para você reservar o seu horário. Então eu quero te convidar a estar conosco em um destes 3 horários no próximo domingo, domingo de ceia, para nós participarmos e termos comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus Cristo. Tenha comunhão com Ele e você será vitorioso. Tenha comunhão com Ele e você estará firmado na rocha que é Cristo. Amém, amado? Então eu te espero domingo às 9 da manhã, às 18 horas e às 19h30 para um culto de milagre. Sexta-feira nós vamos divulgar o que nós vamos iniciar no próximo culto. O próximo culto presencial, o culto de domingo, nós vamos iniciar algo grandioso na Igreja do Evangelho Quadrangular do Centro Novo. Querido, Deus tem colocado no nosso coração que o tempo que Ele tem preparado para nós é um tempo de milagre. Toma posse disso na tua vida. Deus tem reservado para a tua vida um novo tempo, um tempo de milagre. Amém? Então, domingo, nesses 3 horários, 9 horas, 18 horas e 19h30, nós esperamos você lá. Na live de sexta-feira a gente vai divulgar o que vai acontecer, além da Santa Ceia, no culto de domingo. Amém? Queridos, terça-feira, antes da live de sexta, terça, nós temos a terça do crescimento. E me ajudem, pastor e irmã Mise, quarta-feira tem célula de mulheres, amém? Então, quarta-feira é 20 horas ou 20h30? 20h30, a live das mulheres, aleluia, mulheres abençoadas, virtuosas, mulheres cheias do poder de Deus. Então as irmãs estarão presentes na live de quarta-feira, 20h30. Você então tem uma semana abençoada, uma semana repleta na terça do crescimento, na quarta live de mulheres e na sexta-feira a live que nós realizamos, em parceria eu e a pastora da célula Semeadores e Aliançados. Nós convidamos você a estar conosco e caminhando juntos na direção da vitória e da conquista. Queridos, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida e te dê a paz. Que a tua semana, que iniciou hoje, primeiro dia da semana hoje,
seja uma semana de vitória, uma semana de prosperidade, uma semana de bênção, uma semana de conquistas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. E mais uma vez, pastora, antes de eu apertar no botãozinho, Misiane, vamos lá, segura! Segura. Cante! Diga! Segura na mão de Deus. Aleluia, cante! Pois ela, Pode cantar! ela te sustentará. Diga, diga! Não temas, não temas, não temas! Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Aleluia! Segura na mão de Deus e vai. Segurando na mão dele, que Deus te dê uma semana abençoada e vitoriosa, em nome de Jesus. Na